A Escola da Obediência. Andrew Murray. Tradução: Hélio Kirchen. Capítulo 1. Obediência, o lugar que ela ocupa nas Escrituras Sagradas. Quando se pretende estudar uma palavra da Bíblia, ou alguma verdade da vida cristã, é de grande auxílio fazer minucioso exame do lugar que elas ocupam nas Escrituras. À medida que virmos onde aparecem, quantas vezes são mencionadas, e em que conexões se encontram, torna-se evidente a importância que têm e como se relacionam com o todo da revelação. Permitam-me tentar, neste primeiro capítulo, preparar o caminho para o estudo do que é a obediência, mostrando-lhes a que partes da palavra de Deus nos devemos dirigir para descobrir a mente de Deus a esse respeito. 1. Considere as Escrituras como um todo. Começaremos no paraíso. Em Gênesis 2,16, lemos: "E o Senhor Deus lhe deu esta ordem", e mais tarde, em Gênesis 3,11, "Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses". Perceba que a obediência ao mandamento é a única virtude do paraíso, a única condição da permanência do homem ali, a única coisa que o seu Criador lhe pede. Nada se diz sobre fé, ou humildade, ou amor, a obediência inclui isso tudo. Provém da soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir obediência e fazer dela a coisa que vai determinar o destino do homem. Na vida do homem, obedecer é a única coisa essencial. Volte-se agora do início para o final da Bíblia. No último capítulo se lê, Apocalipse 22,14, "Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida", versão revista e corrigida, tradução alternativa. Nota do tradutor. Temos o mesmo pensamento nos capítulos 12 e 14, onde lemos sobre os descendentes da mulher, 12,17, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e da paciência dos santos, 14,12, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Do início ao fim, da perda do paraíso até a sua recuperação, permanece imutável a lei, é somente a obediência que permite acesso à árvore da vida e ao favor de Deus. E se você indagar o que é que provocou a mudança entre a desobediência inicial, a qual fechou o acesso à árvore da vida, e a obediência do final que proporcionou o retorno a ela, volte-se para o que aconteceu no meio do caminho entre o início e o fim, a cruz de Cristo. Leia Romanos 5,19. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, ou Filipenses 2, 8,9. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou Hebreus 5,8, 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e você perceberá que a redenção de Cristo consiste na restauração da obediência a seu lugar apropriado. A beleza da sua salvação consiste nisto, que ele nos reconduz à vida de obediência, que é a única forma de a criatura dar ao Criador a glória devida a ele, ou receber a glória da qual o Criador deseja fazer a criatura participante. Paraíso, Calvário, céu, todos proclamam a uma só voz: Filho de Deus. A primeira e a última coisa que teu Deus requer de ti é simples, total, imutável obediência. Examinemos o Antigo Testamento. Aqui vamos reparar como, em todo e qualquer novo começo na história do reino de Deus, a obediência sempre é colocada em especial proeminência. 1. Considere Noé, o novo pai da raça humana, e você encontrará escrito por 4 vezes, Gênesis 6,22, 7,5, 9,16, "Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara". É o homem que faz aquilo que Deus ordena, a quem Deus pode confiar seu trabalho, é a esse homem que Deus pode usar para salvar outros homens. 2. Pense em Abraão, o pai da raça eleita. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus 11,8. Quando ele completou 40 anos nessa escola de fé e obediência, Deus aperfeiçoou a sua fé, coroando-a com sua mais completa bênção. Nada poderia qualificá-lo para isso a não ser um coroador ato de obediência.
Quando ele amarrou o próprio filho no altar, Deus interveio e disse, Gênesis 22, 17,18. Deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E a Isaque ele disse, 26, 3,5. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Oh, quando é que vamos aprender o quão agradável é a obediência aos olhos de Deus, e quão indizível recompensa ele concede ao obediente. A maneira de sermos bênção para o mundo é sermos homens obedientes, conhecidos por Deus e pelo mundo por essa característica única, uma vontade completamente rendida à vontade de Deus. Que todos os que confessam andar nas pegadas de Abraão andem assim. 3. Avance até Moisés. No Sinai, Deus lhe deu a mensagem para o povo, Êxodo 19,5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E não poderia ser de outra forma. A santa vontade de Deus é sua glória e perfeição, é somente ao identificar-se com sua vontade, pela obediência, que é possível passar a ser o seu povo. 4. Considere a construção do santuário no qual Deus haveria de habitar. Nos 3 capítulos finais de Êxodo, encontra-se 19 vezes a expressão, de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim ele fez, e então, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Igualmente assim em Levítico 8 e 9, encontramos, com referência à consagração dos sacerdotes e do tabernáculo, 12 vezes a mesma expressão. E então, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. 9,23, 24. Não há como tornar mais evidente que o prazer de Deus consiste em estar no ambiente criado por seu povo obediente, e é ao obediente que ele coroa com seu favor e presença. 5. Depois de vaguear por 40 anos no deserto, e da terrível revelação do fruto da desobediência, surgiu um novo começo quando o povo estava para entrar em Canaã. Leia Deuteronômio, com tudo que Moisés disse a respeito da terra, e você descobrirá que não há livro na Bíblia que use a palavra obedecer com tanta frequência, ou mencione tantas vezes a bênção que a obediência com certeza trará consigo. Tudo se resume nas seguintes palavras, 11,26 a 28, eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Sim, uma bênção se obedece. Esta é a tônica da vida abençoada. Canaã, da mesma forma que o paraíso e o céu, pode ser o lugar da bênção à medida que for o lugar da obediência. Queira Deus que nos empenhemos nisso. Que não aconteça que oremos apenas por uma bênção. Que nosso interesse esteja na obediência, Deus se encarregará da bênção. Que meu único pensamento como cristão seja como posso obedecer e agradar ao meu Deus de forma perfeita. 6. O próximo novo começo que temos é por ocasião da indicação do rei de Israel. Na história de Saul, temos a mais solene advertência a respeito da necessidade de perfeita e completa obediência por parte do homem a quem Deus vai estabelecer como governador do seu povo. Samuel ordenou a Saul, 1 Samuel 10,8, que esperasse 7 dias por ele para vir e sacrificar, e para lhe dizer o que fazer. Quando Samuel demorou, 14 de agosto de 13, Saul resolveu tomar para si a responsabilidade de sacrificar. Ao chegar, Samuel lhe disse: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Já agora não subsistirá o teu reino, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus não vai honrar o homem que não é obediente. Saul recebeu uma segunda oportunidade para mostrar o que lhe estava no coração. Ele é enviado para executar o juízo de Deus sobre Amaleque. Ele obedece. Ele reúne um exército de 200.000 homens, empreende a marcha pelo deserto, e destrói Amaleque. Mas apesar de Deus haver ordenado
Destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, ele poupou o melhor do gado e Agag. Deus fala com Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul o rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando Samuel chega, Saul lhe diz 2 vezes: executei as palavras do Senhor, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Muitos até pensarão que ele obedeceu mesmo, mas a sua obediência não foi completa. Deus demanda a obediência exata, completa. Deus havia dito: destrói totalmente, nada lhe poupes. E isso ele não fez. Ele poupou o melhor das ovelhas para sacrificar diante de Deus. E Samuel disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Triste exemplo de tanta obediência que executa parte do mandamento de Deus, e contudo não é a obediência requerida por Deus. O veredito de Deus a respeito de todo pecado e de toda desobediência é: destrói tudo. Não poupe nada. Queira Deus nos revelar onde de fato estamos agindo como Ele quer, procurando destruir completamente e não poupando nada que não esteja em perfeita harmonia com sua vontade. Somente a obediência de todo o coração, nos mínimos detalhes, pode satisfazer a Deus. Que nada menos que isso satisfaça você, para não acontecer que, dizendo nós: eu obedeci, Deus diga: tu rejeitaste a palavra do Senhor. 7. Vejamos mais um exemplo do Antigo Testamento. Depois do livro de Deuteronômio, o de Jeremias é o que mais contém a palavra obedecer, embora infelizmente na maioria das vezes em conexão com o lamento de que o povo não obedeceu. Deus resume todo o seu trato com os pais nesta única palavra: porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. 7, 22,23. Quem dera aprendessemos que tudo que Deus fala a respeito de sacrifícios, até mesmo do sacrifício do seu amado Filho, subordine-se a essa única coisa: a restauração da sua criatura à completa obediência. Não há outra entrada para a plena compreensão do significado da palavra: eu serei o vosso Deus, a não ser esta: dai ouvidos à minha voz. Vejamos, agora, o Novo Testamento. 1. Lembramos de imediato de nosso amado Senhor, e o destaque que ele dá à obediência como a razão por que ele veio a este mundo. Ele, que entrou no mundo dizendo: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, Hebreus 10, 7,9, sempre confessou aos homens: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, João 5,30. A respeito de tudo que ele fez e tudo que ele sofreu, até mesmo a morte, ele disse: este mandamento, recebi de meu Pai, João 10,18. Se repararmos no seu ensino, encontraremos a todo momento que a obediência que ele prestou é a que ele requer de todo o que pretende ser seu discípulo. Durante todo o seu ministério, do início ao fim, a obediência é a própria essência da salvação. No Sermão do Monte, ele começou com a obediência: ninguém pode entrar no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7,21. E no sermão de despedida, quão maravilhosamente ele revela o caráter espiritual da verdadeira obediência como nascida do amor e inspirada por ele, e como ela abre o caminho para o amor de Deus. Guarde no coração estas maravilhosas palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14,15, 16, 21,23. Não há forma mais simples nem mais poderosa de expressar o inconcebivelmente glorioso lugar que Cristo dá à obediência,
com suas duas possibilidades. Primeira, a obediência só é possível a um coração que ama. Segunda, ela possibilita tudo o que Deus tem para dar do seu Santo Espírito, do seu maravilhoso amor, da sua habitação interior em Cristo Jesus. Não conheço nenhuma outra passagem das Escrituras que conceda maior revelação da vida espiritual, ou do poder da amorosa obediência como a sua principal condição. Oremos fervorosamente a Deus que, pelo seu Santo Espírito, a luz desta verdade transfigure nossa obediência diária com sua glória celestial. Repare como isso tudo se confirma no próximo capítulo. Quão bem conhecemos a parábola da videira. Quantas vezes e com que fervor temos perguntado como podemos permanecer continuamente em Cristo. Temos pensado em mais estudo da palavra, mais fé, mais oração, mais comunhão com Deus, e deixamos de reparar a verdade tão simples que Jesus ensina com tanta clareza: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, juntamente com a divina confirmação do seu testemunho. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15,10. Tanto para ele como para nós, a única forma que existe para permanecer no amor divino é guardar os mandamentos. Deixe-me perguntar: você sabia isto? Você ouviu alguém pregar isto? Você tem crido e provado essa verdade na sua experiência, que a obediência na terra é a chave para alcançar o amor de Deus no céu? A não ser que haja alguma correspondência entre o perfeito amor de Deus no céu, e nossa completa e amorosa obediência na terra, é impossível que Cristo se manifeste a nós. Deus não pode fazer em nós morada, e nós não podemos permanecer em seu amor. 2. Se passarmos de nosso Senhor Jesus para os seus apóstolos, veremos no livro de Atos duas palavras de Pedro, que revelam que o ensino de nosso Senhor penetrou no apóstolo. Na primeira, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, 5,32, ele comprova que conhecia aquilo que havia sido a preparação para o Pentecoste, a rendição a Cristo. Na outra, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. 4,19, aqui temos o lado humano da obediência, ela é para ser até a morte. Nada neste mundo pode atrever-se nem consegue impedi-la no homem que se deu a si mesmo a Deus. 3. Na Epístola de Paulo aos Romanos, encontramos, no início e no final, a expressão, a obediência por fé, entre todos os gentios, 1,5, 16,26, como o propósito para o qual ele havia sido feito apóstolo. Ele fala daquilo que Deus operou, para tornar obedientes os gentios. Ele ensina que, da mesma forma que a obediência de Cristo nos torna justos, nós nos tornamos servos da obediência para a justiça. 6,16. Da mesma forma que a desobediência em Adão e em nós foi o que gerou a morte, assim a obediência, em Cristo e em nós, é aquilo que o Evangelho revela como o caminho da restauração a Deus e do seu favor. 4. Todos nós conhecemos bem como o apóstolo Tiago nos adverte para que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas praticantes, e como ele explica como Abraão foi justificado e teve sua fé aperfeiçoada através das suas obras. 5. Na primeira epístola de Pedro, temos apenas de olhar o primeiro capítulo, para ver o lugar que a obediência tem a seus olhos. No verso 2, ele se dirige aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, indicando-nos que a obediência é o eterno propósito do Pai, o grande objetivo da obra do Espírito, e a principal parte da salvação de Cristo. No verso 14, ele escreve: como filhos da obediência, nascidos dela, caracterizados por ela, sujeitos a ela, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A obediência é o princípio da verdadeira santidade. No verso 22, lemos: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. A aceitação da verdade de Deus não consistiu em mero assentimento intelectual ou mesmo em forte emoção. Ela foi a sujeição da vida ao domínio da verdade de Deus. A vida cristã consistiu acima de tudo e em primeiro lugar em obediência. 6. A respeito do apóstolo João, todos sabemos quão enérgicas são as suas afirmações.
Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2,4. A obediência é a única prova do caráter cristão. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3,18, 19, 21,22. A obediência é o segredo da boa consciência, e da confiança de que Deus nos ouve. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3. A obediência que guarda seus mandamentos, esse é o uniforme com que se revela o amor invisível, e pelo qual ele se torna conhecido. É este o lugar que a obediência ocupa nas Escrituras Sagradas, na mente de Deus, e no coração dos seus servos. É justo que perguntemos, é este o lugar que a obediência ocupa em meu coração e na minha vida? Será que temos de fato dado à obediência esse supremo lugar de autoridade sobre nós, que Deus deseja que ela ocupe, como a inspiração de toda e qualquer ação, e de cada movimento em direção a Deus? Se nos submetermos ao exame do Espírito de Deus, talvez descubramos que nunca demos à obediência o seu devido lugar em nosso estilo de vida, e que essa falha é a causa de todo o nosso fracasso na oração e no trabalho. Talvez descubramos que as mais profundas bênçãos da graça de Deus, e o completo gozo do amor de Deus e de sua presença tenham estado além do nosso alcance simplesmente porque a obediência nunca foi aquilo que Deus pretende que ela seja o ponto de partida e o alvo da nossa vida cristã. Que este nosso primeiro estudo desperte em nós um sincero desejo de conhecer completamente a vontade de Deus a respeito desta verdade. Vamos unir em oração para que o Santo Espírito possa nos mostrar quão deficiente é a vida cristã onde a obediência não regula tudo, como essa vida pode ser substituída por uma vida de completa rendição a uma absoluta obediência, e quão certo é que Deus, em Cristo, nos há de capacitar a viver essa vida. Capítulo 2. A obediência de Cristo. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Não sabeis que sois servos da obediência para a justiça? Romanos 5,19, 6,16. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Estas palavras nos dizem o que devemos a Cristo. Da mesma forma que em Adão nos tornamos pecadores, em Cristo fomos feitos justos. Essas palavras nos dizem também aqui, em Cristo, devemos nossa justiça. Como a desobediência de Adão nos fez pecadores, a obediência de Cristo nos tornou justos. Devemos tudo à obediência de Cristo. De todos os tesouros da nossa herança em Cristo, este é um dos mais ricos. Quantos nunca se dedicaram a estudá-lo, de forma que chegassem a amá-lo e a se deleitar nele, e a receber a plena bênção desse tesouro? Queira Deus, por seu Espírito Santo, revelar-nos sua glória, e fazer-nos participantes do seu poder. Com certeza, você conhece a abençoada verdade da justificação pela fé. Na Epístola aos Romanos, na seção que precede nosso texto, 3:2-1 a 5,11, Paulo havia ensinado aquilo que é o eternamente abençoado fundamento da justificação, a propiciação do sangue de Cristo, a forma de se conseguir a justificação e seu meio a fé na livre graça de Deus, que justifica o ímpio, e quais são os seus abençoados frutos, o dom da justiça de Cristo, com imediato acesso ao favor de Deus, e a esperança da glória. Em nossa passagem ele agora segue revelando a mais profunda verdade da união com Cristo pela fé, na qual a justificação tem suas raízes, e que torna possível e correto que Deus nos receba em sua presença. Paulo retrocede até Adão e nossa união com ele, com todas as consequências decorrentes dessa união, para provar quão razoável, quão perfeitamente natural, no mais literal sentido da palavra, é que aqueles que recebem Cristo pela fé, e que desta forma são unidos a Ele, se tornem participantes da sua justiça e da sua vida. É nesse argumento que ele de forma especial destaca o contraste entre a desobediência de Adão,
com a condenação e morte que ela acarretou, e a obediência de Cristo, com a justiça e a vida que ela traz. À medida que estudarmos o lugar que a obediência de Cristo ocupa na sua obra para nossa salvação, e virmos nela o próprio fundamento da nossa redenção, haveremos de ver qual deve ser o lugar da obediência em nosso coração e em nossa vida. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Como isto aconteceu? Havia uma dupla conexão entre Adão e seus descendentes, a judicial e a vital. Conexão judicial e conexão vital. Através da conexão judicial, a raça inteira, mesmo os que ainda não haviam nascido, recebeu a sentença de morte. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles, como por exemplo as criancinhas, que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, Romanos 5,14. Essa relação judicial se fundamentava na conexão vital. A sentença não poderia ter sido proferida sobre eles, se não estivessem em Adão. E a conexão vital se tornou a manifestação da judicial. Cada filho de Adão entra nesta vida debaixo do poder do pecado e da morte. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, tanto por sua posição, sujeitos à maldição do pecado, como pela sua natureza, sujeitos ao seu poder. Adão prefigurava aquele que havia de vir, Romanos 5,14, e que é chamado o segundo Adão, o segundo pai da raça humana. A desobediência de Adão, em seus efeitos, é a exata semelhança daquilo que a 14, e que é chamado o segundo Adão, o segundo pai da raça humana. A desobediência de Adão, em seus efeitos, é a exata semelhança daquilo que a obediência de Cristo se tornou para nós. Quando um pecador crê em Cristo, ele se une a Cristo, e imediatamente, por uma sentença judicial, é declarado e aceito como justo na presença de Deus. O relacionamento judicial se fundamenta no relacionamento vital. Ele passa a possuir a justiça de Cristo unicamente por possuir o próprio Cristo, e por estar nele. Antes mesmo de saber qualquer coisa sobre o que significa estar em Cristo, ele pode com segurança saber que está livre de acusação e que foi aceito por Deus. Mas daí em diante ele é conduzido a conhecer a sua conexão vital, e a compreender que, da mesma forma que era real e completa a sua participação na desobediência de Adão, com a morte e com a natureza pecaminosa, assim também é real a sua participação na obediência de Cristo, tanto com a justiça como com a vida e a natureza obediente dela decorrentes. Vamos examinar e entender isso. Através da desobediência de Adão, somos feitos pecadores. A única coisa que Deus exigiu de Adão no paraíso foi a obediência. A única forma de a criatura glorificar a Deus, ou gozar seu favor e bênção, é a obediência. A única razão por que o poder do pecado entrou no mundo, juntamente com a ruína que ele provocou, foi a desobediência. Toda a maldição do pecado que pesa sobre nós se deve à desobediência a nós imputada. Todo o poder do pecado que atua em nós, nada mais é do que isto, assim como recebemos a natureza de Adão, também herdamos dele a sua desobediência. Nós nascemos como filhos da desobediência, Efésios 2,2. É evidente que a principal tarefa de Cristo era remover essa desobediência, sua maldição, seu domínio, sua natureza maligna e suas obras. A desobediência era a raiz de todo o pecado e de toda a miséria. O principal objetivo da sua salvação era remover a raiz maligna, e restaurar o homem ao seu destino original, uma vida de obediência a seu Deus. Como Cristo fez isso? Acima de tudo, por vir como o segundo Adão, para desfazer o que o primeiro havia feito. O pecado nos levou a crer que era uma humilhação sempre procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. Cristo veio para nos mostrar a nobreza, a felicidade da obediência, e quão excelente ela é. Quando Deus nos concedeu a roupagem da humanidade, não sabíamos que a sua beleza, sua imaculada pureza, era a obediência a Deus. Cristo veio e vestiu essa roupagem para que ele nos pudesse mostrar como usá-la, e como poderíamos, com ela, entrar na presença e na glória de Deus. Cristo manifestou-se para vencer, e assim remover nossa desobediência, e substituí-la por sua própria obediência em nós.
Tão universal, tão poderosa, tão penetrante quanto foi a desobediência de Adão, sim, e muito mais do que isso, é o poder da obediência de Cristo. O alvo da vida de obediência de Cristo foi triplo: como um exemplo, para nos mostrar o que é a verdadeira obediência. 2. Como nossa segurança, por sua obediência ele cumpriu toda a justiça por nós. 3. Como nossa cabeça, para prover uma nova e obediente natureza para repartir conosco. Desta forma, ele morreu, também, para nos mostrar que sua obediência significa a possibilidade de obedecer ao máximo, de morrer por Deus, que ela significa a paciência vicária e a expiação da culpa da nossa desobediência, que ela significa morrer para o pecado como meio de entrar na vida de Deus para ele e para nós. A desobediência de Adão, em todas as suas ramificações, foi removida e substituída pela obediência de Cristo. Judicialmente, por esta obediência, somos feitos justos. Exatamente da forma como fomos feitos pecadores pela desobediência de Adão, somos imediatamente e completamente justificados e libertos do poder do pecado e da morte. Estamos diante de Deus como homens justos. Vitalmente, porque o judicial e o vital são tão inseparáveis como no caso de Adão somos feitos um com Cristo em sua morte e ressurreição, de forma que estamos tão verdadeiramente mortos para o pecado e vivos para Deus, como Ele está. E a vida que recebemos nele não é outra senão a vida de obediência. Que cada um de nós que deseja conhecer o que é a obediência considere muito bem: é a obediência de Cristo que é o segredo da justifica e da salvação que eu encontro nele. A obediência é a própria essência dessa justiça, obediência é salvação. Sua obediência, antes de tudo para ser aceita, para nela confiar, e nela me regozijar, para cobrir e devorar e dar fim à minha desobediência, isso é o fundamento imutável, do qual nunca devo me esquecer. Esse é o fundamento da minha aceitação. E então, sua obediência, exatamente como a desobediência de Adão era o poder que governava a minha vida, o poder da morte em mim, a sua obediência se torna o poder vivificante da nova natureza em mim. Então entendo por que Paulo nessa passagem une tão estreitamente a justiça com a vida. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17, mesmo aqui neste mundo. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5,18. Quanto mais cuidadosamente compararmos o primeiro e o segundo Adão, e virmos como no primeiro Adão a morte e a desobediência reinaram em seus descendentes da mesma forma que nele mesmo, e que ambas foram igualmente transmitidas pela união com ele, tanto mais se fortalecerá em nós a convicção de que a obediência de Cristo é igualmente para nós, não apenas por imputação, mas por posse pessoal. A obediência é tão inseparável dele que, receber a ele e a sua vida, é receber sua obediência. Quando recebemos a justiça que Deus nos oferece tão graciosamente, ela imediatamente nos dirige a atenção para a obediência da qual nasceu, com a qual a é inseparavelmente una, e unicamente na qual pode viver e florescer. Veja como essa conexão se manifesta no próximo capítulo. Depois de discorrer sobre nossa vida união com Cristo, Paulo, pela primeira vez nesta epístola, 6,12, dá uma ordem: não reine, portanto, o pecado. Mas oferecei-vos a Deus, e então imediatamente segue ensinando que isso não significa outra coisa senão obediência. Não sabeis que sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 6,16. A sua relação com a obediência é coisa prática. Vocês foram libertos da desobediência, a de Adão e a sua própria, e agora se tornaram servos da obediência e isso, para a justiça. A obediência de Cristo foi para a justiça que é a dádiva de Deus para vocês. A sua sujeição à obediência é o único caminho em que seu relacionamento com Deus e com a justiça pode ser mantido. A obediência de Cristo para a justiça é o único início de vida para vocês, sua obediência para a justiça é a única forma de manter isso. Há somente uma lei tanto para a cabeça como para os membros. Tão certo como tudo era em relação a Adão e seus descendentes, desobediência e morte,
assim também com Cristo e seus descendentes, obediência e vida. O que unia Adão e sua descendência, o que os tornava semelhantes, era a desobediência. O que une Cristo e seus descendentes, o sinal de semelhança entre eles é a obediência. Foi a obediência que fez de Cristo o objeto do amor do Pai, João 10,17, 18, e fez dele o nosso Redentor. É somente a obediência que pode nos dirigir no caminho da permanência nesse amor, João 14,21, 23, e do gozo dessa redenção. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, Romanos 5,19. Tudo depende do nosso conhecimento e da nossa participação na obediência, como a entrada e o caminho da completa fruição da justiça. No ato da conversão, a justiça é conferida à fé, de uma vez por todas, completamente e para sempre, com pouco ou nenhum conhecimento a respeito da obediência. Mas à medida que a justiça é de fato crida e à medida que a submissão a ela e ela assume completo domínio sobre nós, como servos da justiça, à medida que a buscamos, ela nos abrirá a sua abençoada natureza, proveniente da obediência, e dessa forma sempre nos conduzindo de volta à sua divina origem. Quanto mais verdadeira a nossa posse da justiça de Cristo, no poder do Espírito, tanto mais intenso será nosso desejo de comungar a obediência de onde ela provém. À luz disso, vamos estudar a obediência de Cristo, para que, como Ele, possamos viver como servos da obediência para a justiça. 1. Em Cristo, essa obediência era um princípio de vida. Obediência, para ele, não significava um simples ato de obediência aqui e ali, nem mesmo uma série de atos, mas o espírito de toda a sua vida. Eu vim não para fazer a minha própria vontade. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele veio ao mundo com um só propósito. Ele viveu unicamente para cumprir totalmente a vontade de Deus. O poder controlador supremo e único da sua vida foi a obediência. Ele está desejoso para produzir isso mesmo dentro de nós. Foi isso que ele prometeu, quando disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe, Mateus 12,50. O que une a família é a vida comum compartilhada por todos e a semelhança entre uns e outros. O nosso elo com Cristo é que Ele e nós juntos fazemos a vontade de Deus. 2. Em Cristo, essa obediência era uma alegria. Eu me alegro em fazer a tua vontade, ó Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nosso alimento é refrigério e revigorante. O homem sadio come seu alimento com gratidão. Mas alimento é mais do que satisfação, ele é essencial à vida. Dessa forma, fazer a vontade de Deus era o alimento desejado por Cristo, sem o qual ele não podia viver, era a única coisa que saciava a sua fome, a única coisa que o revigorava e fortalecia e o tornava grato. É algo assim que Davi queria dizer quando disse que as palavras de Deus eram mais doces que o mel e o destilar dos favos. À medida que compreendemos isso e o aceitamos, a obediência se tornará mais natural e necessária para nós, e mais vivificante do que nosso pão diário. 3. Em Cristo, essa obediência conduziu a uma espera na vontade de Deus. Deus não revelou toda a sua vontade a Cristo de uma só vez, mas dia a dia, de acordo com as circunstâncias do momento. Em sua vida de obediência houve crescimento e progresso, a lição mais difícil veio por último. Cada novo ato de obediência o capacitou para descobrir a próxima instrução do Pai. Ele disse: abriste os meus ouvidos, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, 6,8. É à medida que a obediência se torna a paixão de nossa vida que os ouvidos nos são abertos pelo Espírito de Deus, para aguardar a sua instrução, e passamos a não nos contentar com nada menos que a sua vontade para nós. 4. Em Cristo, essa obediência era até a morte. Quando ele disse: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, João 5,30, ele estava pronto a ir às últimas consequências para negar sua própria vontade e fazer a vontade do Pai. Era isso que ele queria dizer: em nada a minha vontade, a vontade de Deus a qualquer custo.
Essa é a obediência para a qual ele nos convida e para a qual ele nos capacita. Essa rendição de todo o coração à obediência em tudo é a única obediência verdadeira, é o único poder que nos capacitará a fazer o que temos de fazer. Provera a Deus que os cristãos pudessem entender que nada menos do que isso leva a alma à gratidão e à capacitação. Enquanto houver alguma dúvida sobre a total obediência, e com isso um escondido senso de que se pode falhar, havemos de perder a confiança que nos assegura a vitória. Mas no momento em que pusermos o Senhor perante nós, como quem realmente exige completa obediência, e nos empenharmos por ela, e virmos que nada podemos lhe oferecer menos que isso, nos entregaremos à obra do divino poder, que, pelo Espírito Santo, haverá de reger nossa vida toda. 5. Em Cristo, essa obediência provinha da mais profunda humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. FP 2:5-8. É o homem totalmente desejoso, que se esvazia a si mesmo, que está desejoso de ser e viver como o servo, um servo da obediência, que está desejoso de ser humilhado completamente diante de Deus e do homem. É a esse homem que a obediência de Jesus se revelará na sua beleza celestial e em seu poder irresistível. Pode ser que existe uma forte vontade, que secretamente confia em si mesma, que se esforça para obedecer e falha. É à medida que nos curvarmos diante de Deus em humildade, mansidão, paciência, e completa rendição à sua vontade, e estivermos dispostos a nos curvar em total dependência e incapacidade diante dele, à medida que nos desviarmos do nosso egoísmo, que nos será revelado que obedecer a esse glorioso Deus é a mais abençoada tarefa de qualquer criatura. 6. Em Cristo, essa obediência era fruto da fé em completa dependência da capacitação de Deus. Eu nada posso fazer de mim mesmo, João 5,30. O Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, João 14,10. A entrega sem reservas do Filho à vontade do Pai resultou na incessante operação do gracioso e ilimitado poder do Pai na vida do Filho. É exatamente isso que acontecerá conosco. Se aprendermos que a submissão de nossa vontade a Deus é sempre a medida da sua dispensação do seu poder em nós, chegaremos à compreensão de que uma rendição à completa obediência nada mais é do que completa confiança de que Deus há de operar tudo em nós.